Olá, olá, minha querida ensolarada. Seja muito bem-vinda a mais um podcast. Pode contar, você é dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar a força, a coragem que tem dentro da sua história. Porque a gente esquece muita coisa que a gente já passou lá atrás, de coisas, de coisas que nós superamos, porque o nosso cérebro, ele só reconhece o que a gente conhece. Ou seja, a gente já passou por muitos desafios, só que a gente esquece e quando a gente resgata a nossa história, a gente consegue junto resgatar a nossa força, tira os aprendizados e aí então a gente vai para um outro nível na nossa vida. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber a Lívia Carvalho. Tudo bem, Lívia? Tudo bem? Boa tarde, Seja tudo muito jóia? bem-vinda ao nosso Pode Contar. Obrigada. Você é a dona da sua história, então parabéns pela coragem de estar aqui, né? Porque eu convido muitas mulheres a estarem aqui. Umas falam, ai, Uhum. eu não tenho nada para contar, acho que a minha história não vai inspirar ninguém. Com certeza tem. A gente sempre tem algo que vai inspirar uma outra pessoa que está passando por uma situação parecida com o que a gente já passou. Nossa, se a Sol passou por isso, nossa, como será que ela fez? Se a Lívia passou por aquilo, como será que ela fez? Então a gente também serve de inspiração para as outras mulheres, né? E conforme a gente vai Uhum. contando nossa história, Lívia, a gente vai lembrando de coisas que a gente fez que a gente não tinha se dado conta, porque a gente não tem hábito de olhar o que a gente fez e a gente fica achando que às vezes a gente não tem capacidade. Então, o microfone é seu. Você é dona da sua história, Lívia. O que que você tem para trazer aqui para nós? Bom, primeiramente, né, agradeço pelo convite e é muito bom essa questão de trazer as nossas histórias para mostrar que todo mundo passa, né, e é capaz de vencer. Então, hoje eu estou como terapeuta integrativa, sou consteladora e guio mulheres a transformarem seus relacionamentos profissionais, seus relacionamentos pessoais, de fonte de estresse para fonte de energia, né? Para que elas tenham mais paz, leveza e ter prosperidade na vida. Porque essa foi minha experiência de vida, né? Uhum. Nas questões dos relacionamentos profissionais, e depois passei para os relacionamentos pessoais. Na verdade, é tudo interligado. Tudo Relacionamento é interligado. relacionamento. Relacionamento é vida, né? Você Exatamente. para viver precisa se relacionar. Então, eu vou trazer alguns insights que eu tive. Eu digo que hoje eu tenho mais de 30 anos de experiência de vida. Eu vou contar a partir dos 21. Hoje eu tenho 51. Então, 30 anos de vida de relacionamento, como se Ou seja, relacionar. tem muita experiência aí para você Tem compartilhar com a muita gente, né? experiência. Tem. Vou pegar alguns pontos principais. Alguns que me marcaram, que é na parte, por exemplo, profissional. Como eu sempre passo para os meus clientes a questão do autoconhecimento, né? Você se conhecer, você saber como você é, por que que você segue alguns padrões. E um dos pontos que eu descobri em mim, através de testes, na personalidade dominante e influente muito alta. Então, essa questão de ser muito dominante, você no seu profissional, no meu profissional, batia muito de frente com os Uhum. meus chefes, com os meus gerentes. Então, nas empresas que eu trabalhei, eu vou trazer assim, essa parte profissional que é muito interessante. Eu batia de frente muito com os meus gerentes, com os meus acima, né, de mim, na hierarquia. Porque eu tenho 20 anos de experiência de executiva, como executiva de marketing. Trabalhei em grandes indústrias, né? Cheguei como gerente de marketing. E o meu último trabalho desde 2016 que eu estou como terapeuta, né? Fiz essa, essa transição de carreira. Mas antes disso, eu apanhei muito e aprendi muito, né? Porque essa questão da dominância alta, de você bater de frente, de você impor, de você, mesmo vendo as coisas, ver as coisas erradas e quer fazer, quer impor, muito yang, né? Energia muito, muito masculina, muito fazedora. A gente não consegue as coisas. Muito pelo contrário. A A força, gente né? traz. Que é a Não, força, que as coisas ali, é, né? Do muito seu yang, jeito. exatamente, controladora mesmo.
E aí eu fui vendo que aí eu fui trocando de trabalho, não ficava num, ficava um ano em um, me dava bem com algumas pessoas, os pares, mas as pessoas acima de mim, algumas, eu não me dava bem. Porque como eu respondia muito, ou era para a presidência, ou ir para o diretor comercial, eu respondia direto para a presidência e largava o diretor comercial para lá, e aí gerava muitos ciúmes. E Você isso foi pulava uma gerando, hierarquia. pulava uma hierarquia. E aí vem toda uma questão interna depois de autoconhecimento, né? Que você espelha o seu chefe, o seu pai, quando é sua chefe, sua gerente, a sua mãe. Então, as questões de como você se trabalhar, né? E isso aí eu aprendi posteriormente quando eu entrei realmente nessa área de desenvolvimento humano. Mas antes de eu aprendi as coisas como diz aqui em Goiás, na tora, sem ter essa questão do autoconhecimento mesmo, desenvolvimento humano. Ou seja, você Porque era a pessoa, era um trem desenfreado, né? exatamente, exatamente, né? E aí o meu último trabalho no corporativo, eu fiquei 10 anos. Quer dizer, para quem ficava de um ano em um ano, 10 Nossa, foi anos, muito. para mim, foi um casamento. Né? E todas as empresas que eu trabalhei são empresas grandes, de grande porte, mas familiares, não era multinacional. Empresa familiar ainda é mais desafiante. Quer dizer, tem os desafios, mas é desafiante porque tem as questões, né, por ser familiar e tal. E nessa última empresa eu aprendi muito é, a trabalhar com os pares, a trabalhar né, na hierarquia que vem acima e ser amiga de todos, né? E não é nem ser mediadora de conflitos. Eu fui entendendo dentro de mim que eu me impor, me controle, me posicionando, não conquisto. Né? Não é através do grito ou da imposição que eu vou conquistar alguém, que eu vou mostrar as minhas ideias. Até porque vem a questão do espelhamento, né? Como que eu gostaria que falasse comigo? Seria de uma maneira de uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais positiva, né? Então eu fui aprendendo. Então, nesse período aí foram 10 anos de idas e vindas nesta empresa. Porque elas entravam em crise financeira, mandavam o marketing embora. Mas me contratavam como PJ, eu continuava prestando serviço. Na hora que dava certo, não, me recontratava como CLT de novo. E até hoje eu saí de porta aberta. Né? As outras É muito empresas eu não saí importante de porta aberta. quando a gente sai, eu também já trabalhei no corporativa, é importante a gente sair de portas É, abertas. muito, muito. E As outras eu não isso saí de porta mostra, aberta. isso mostra muita maturidade da nossa parte. Não é porque É. eu não quero mais estar naquela empresa, ou aquela empresa não quer mais que eu esteja lá, a gente vai ter que sair, né, de mal, né? Ficar brigado. Uhum, exatamente. Não, muito pelo contrário. E as duas vezes que eu saí, eu ainda continuei indo lá, prestando serviço, ajudando. Depois eles me contrataram como PJ para fazer alguns eventos, algumas questões deles lá. E o pessoal, como era área de marketing, dava suporte para a equipe de vendas. Eram mais de. Fiz vários eventos com 150 pessoas, 5 dias num hotel, num resort. Eu saía de lá, ganhava assim, muitos presentes, porque do A, como se diz, do A ao Z, sempre me dei bem com todo mundo, sabe? É aquela realmente mediadora de conflitos que conversa com todo mundo, que se dá bem com todo mundo. E não é só com qualquer prestador de serviço com os fornecedores, porque você para contratar você tem que ter um jeito, né? Ah, nessa questão de eventos e tudo, ou qualquer outro tipo de serviço que você faça. Na execução, né? Então, no planejamento, na execução e durante todo o evento. Meu forte lá era a parte de eventos corporativos e treinamentos, né? Então, foi uma experiência muito interessante para mim, para eu me trabalhar, né? Como me relacionar bem, como se dar bem com todo mundo, né? Desde o porteiro até o CEO. Então, assim,
é essa parte de relacionamento profissional, sabe? Você tanto abaixo na hierarquia para os seus subordinados, quanto acima, quanto, né, na mesma hierarquia com seus pares, e quanto acima, né, para quem você responde. Então, essa questão da gestão emocional, da inteligência emocional, é prioridade. E como é que você Inclusive, chegou nessa sua inteligência emocional trabalhando no corporativo? na realidade, nos últimos anos, paralelo à área de marketing, os cursos de marketing, eu fiz eu fiz bastante treinamentos, nem alguns não, viajei bastante, inclusive pela própria empresa, bastante treinamentos nessa área de inteligência emocional, porque eu buscava os treinamentos, eu treinava em mim, buscava, testava, né? Fiz curso em São Paulo com o Tadashi, com várias instituições, porque eu falava, não, esse vale a pena. E aí eu trazia, né, a empresa para fazer o treinamento com a equipe de vendas. Então, eu Acho que travou aqui a nossa fazia o colega. teste em mim. Foi. Travou um Ah, pouquinho a sua internet aí, Lívia. continuando, aqui deu uma travadinha, mas vamos continuar. Isso. Você falou que A internet está você estava oscilando um pouquinho. trazendo esses Isso, eu testava treinamentos em para a mim empresa. para a empresa. Então, eu falei, gente, eu gosto muito disso. Eu me entregava de corpo e alma. E eu sentia muita falta, paralelo ao corporativo, eu fazia cursos de desenvolvimento pessoal mesmo, eu comigo mesmo. Então, eu Ou fui seja, trabalhando. você teve a iniciativa de buscar essa questão do autoconhecimento. Você que Sim, foi buscando para a sua própria melhoria. porque no meu trabalho eu gostava muito, né? A parte de marketing e tudo, mas me faltava alguma coisa. Não era só isso, não é só marketing, não é só Não é marketing, não é só a só parte técnica, produto. tem algo Não, mais fundo. que é algo mais. Assim, eu trabalhava com gente, com pessoas, né, e as pessoas, e eu sempre tive esse campo, eu digo campo terapêutico, porque todo mundo chegava em mim para desabafar, para conversar, para se aconselhar. Lívia, me dá um conselho aqui, era sempre assim. Então, eu sempre estava conversando com as pessoas. E aí, e paralelo a isso, a minha vida pessoal também, buscando essas questões. Nos primeiros, né, trabalhei lá 10 anos, nos primeiros 5 anos, eu estava num relacionamento, aí é da minha vida pessoal, num relacionamento tóxico abusivo, né? Eu estava na vítima, né? E na vítima com um agressor, né? Um relacionamento narcisista, etc. E dependência emocional grande. E esse relacionamento durou 6 anos. Então, assim, enquanto eu trabalhava bem o profissional, o meu pessoal não estava bem. Estava E em aí, desequilíbrio, né? em desequilíbrio. E eu buscando com esses cursos de autodesenvolvimento, às vezes uma terapia ou outra me ajudando, eu fui entendendo essa questão da dependência emocional, até que com 6 anos, em 2011, eu me separei, teve o primeiro divórcio. E aí, ok, eu fiquei 5 anos me trabalhando, 5 anos sem ninguém. Isso paralelo ao profissional, me trabalhando, né? Quer dizer, eu me dando bem no profissional e no meu pessoal ainda me deixando a desejar, quer dizer, não estava ainda integrada, não estava completa, mas tentando trazer essa experiência do profissional, do autoconhecimento, de melhoria, de relacionamento para o pessoal. Mas eu, como pessoa, eu me culpava muito, eu não me perdoava por ter tido um relacionamento desse. Quer dizer, ainda na vítima, né? Eu me questionava e falava, gente, como que eu aguentei, como que eu suportei? Por que que eu, né? O porquê? Gente, pega o aprendizado, olha para isso e segue em frente. Mas não, eu ainda na vítima. E ok. E aí, passou-se o tempo, eu com o trabalho, me relacionando bem na parte profissional, crescendo bastante. 5 anos, né? Fiquei um tempo solteira e aí eu voltei a me relacionar. Só que aí eu saí da vítima com o algoz e fui para a vítima com o Salvador. Quer dizer, continuei na vítima. Né? O Salvador vem me salvar e Ele era tal. o Hoje, bonzinho.
O príncipe encantado. Muito, O fofo. muito, muito bonzinho. Fazia tudo por mim. E fazer tudo por você também não é legal. Não era legal nem um pouco. Não é legal porque assim, né? O que que eu vejo, né? Impede a gente de a gente evoluir quando tem alguém fazendo Sim, por nós. é. Impede a gente Às de ter a vezes, nossa própria forma de pensar, de existir na vida. é. Então, às vezes eu falava, mas por que você fez isso? Não, eu quero te ajudar. Mas, pera, eu não pedi. Então, às vezes eu me sentia invadida. Mas, ok. Foram também mais 6 anos. Parece que a minha vida, né? Ciclos. Eu trabalho, né, Seis e com seis. ciclos. E eu vi ciclos repetitivos. E foi aí que, quando nós terminamos a relação, nós terminamos numa boa. Não foi, todo desligamento, que seja você se desligar da empresa, que você separar, né? É um luto, né? É um luto, Sim. não é, É que às vezes a é gente uma acha que dor luto é só quando tem a morte física de uma pessoa forte. que a gente Não. ama. Não, luto é Verdade. divórcio, o luto é É, sair de um trabalho, é tudo que ficou exatamente. lá no passado que precisa, que você tinha o hábito de fazer aquilo que aquilo não existe mais na sua vida. Aquilo é um luto. Para trás. Deu uma travadinha novamente. É. Então, assim, quer dizer, o divórcio é um luto. Morreu um sonho. Um sonho de que quando você casa, a gente não casa para separar, né? Você casa para Mas eu construir entendi algo com muitas alguém, coisas. né? E foi quando eu busquei a visão sistêmica. Exatamente. E aí, mas tudo tem um porquê. Foi quando eu entrei de vez na constelação familiar. Então, hoje eu sou consteladora. E quando eu entrei de vez na visão sistêmica, eu já havia feito alguns cursos na área de constelação familiar, mas dessa vez eu entrei de cabeça. E amei. E entendi o porquê eu me separei. Por que houve esse divórcio, né? O sistema familiar dele, o meu sistema familiar, as minhas crenças, as crenças deles não trabalhada, as Sim. minhas, né? Eu carente buscando um pai, ele carente buscando filhas, já era o segundo casamento dele, né? Ele também teve toda uma história com as filhas pequenas, a mãe fazia alienação parental, toda uma história dele não trabalhada. Mas aí, em 2022, eu me divorciei pela segunda vez. Então, nessa parte de relacionamentos, hoje eu falo para as minhas clientes, eu me divorciei para você não precisar divorciar. Porque algumas clientes chegam em mim com problemas no relacionamento de casal. E aí eu vejo vários pontos que eu cometi e que eu não tive o entendimento na época. E tá tudo certo. Porque É eu porque era a precisava passar por isso consciência. para me fortalecer. Sim, a É a minha consciência que consciência você na época. tinha na época, né? Eu gosto de falar Na época. muito uma coisa, que às vezes você fala, ai meu Deus, né? A gente sente culpa, remorso. Então, eu falar essa palavra não deveria nem existir. Porque assim é É. muito pesado. Quando a gente faz sem a intenção, porque a gente não tinha consciência, sabe? Hum, Tira o aprendizado e a vida É. segue. E Quando a gente segue. fica focada lá atrás, né, com o chicote, né, que a gente tem o hábito de se Uhum. chicotear, ai meu Deus, porque eu fiz errado, mas a gente não tinha aquela consciência, Não. né? Ele não Eu- agia aquilo por, vamos dizer assim, né? Usar bem e mal, né? Ele não tinha aquilo Uhum. por mal, porque eu não sabia. Agora, se eu sei e faço por mal, aí é uma outra Aí, outra história. história. É uma outra história. Até eu falo que a palavra culpa não existe no campo. Foi colocado como dogma, etc e tal, mas fala, existe E aí eu vou. autorresponsabilidade, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, né? Uma das técnicas que eu trabalho, que é a medicina chinesa. Essa palavra culpa não existe no vocabulário deles. Aí. Porque ela é tão pesada, né? Das várias emoções que a gente tem, Uhum. eles dizem que a culpa ela é tão pesada que você fica levando, para quem acredita, né? Eu acredito que você também, e de vidas em vidas. E aquilo vira, né, um peso na sua vida seguinte, porque você, nessa vida de agora, você está trazendo culpa de que você fez em outras vidas. Então, ela é É. muito pesada e é a emoção que mais leva a gente para o buraco, mais leva a gente para a vítima e mais leva a gente para doenças, eu falo questões físicas. Uhum. E a gente atrai outros seres, para quem acredita, né, de outros seres que não são seres da Uhum. luz, que a gente não vê com os nossos olhos. Um ser para seres que são mais densos, espíritos obsessores, porque ele é tão pesada que você fica num campo de morte. Ou seja, eu estou vivendo vidas que eu vivi lá 1000 anos atrás, 500 anos atrás, e eu estou presa lá. E é como uma bola de ferro, né? Não leva Exatamente, uma você para bola de mais. ferro Você te fica, puxando.
parada, presa, Presa. estagnada, e aí você fica ficando com o seu corpo até adoecido mesmo. É. Não, é essa questão de você sentir, né, como que você está, a tua frequência, o que que você está se conectando, quais os pensamentos que você tá tendo, pensamentos, né, disfuncionais, olhar sempre para isso. E eu sempre falo para as clientes, né, com que frequência você está se conectando, o que que você está pensando, o que que você está sentindo. Está tendo coerência aí, né, entre pensamento, sentimento e palavras e ações, né? Isso é importante. Mas voltando aqui para a questão dos relacionamentos profissionais, relacionamentos pessoais, o maior aprendizado de tudo isso é a questão da dependência emocional, né? Você Porque saiu, então, de uma dependência emocional. sim, uma dependência emocional. E você aprender a olhar para si. O que eu quero, o que que eu gosto. É o que a gente chama de amor próprio. Então, hoje eu estou num momento de. Eu curto tanto a minha presença, o meu, né, a minha presença mesmo, o meu viver, vivendo o que eu gosto, né, que é, ok, eu integrei todas as áreas, porque, inclusive, assim, a minha graduação foi na área de TI, eu já trabalhei na área de TI, tenho essa formação também. Só que como eu sempre fui muito expansiva, conversava muito, fui para, né, as empresas que eu trabalhei pulava para a área de marketing, segui essa carreira. Fiz outros cursos, pós-graduações, 20 anos. E ainda faltava algo, que era o quê? O desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal, o conhecimento, o autoconhecimento mesmo. Busquei também esse conhecimento e trouxe para a minha vida. E É, travou de novo. com isso, trazer. Voltou? Ah, voltou. Voltou. Você E falou com assim, né, que isso, você estava trazer nos... também para É, pode falar. trazer esse conhecimento todo, essa bagagem toda integrada para os clientes, né? Em como que eu posso ajudar? Porque isso me satisfaz. Chegar né? Chega uma cliente, às vezes um café online, né? A gente gosta muito de fazer café online, conversar, se relacionar. Então, eu trazer um pouco da minha experiência de vida, uma palavra que seja que vai virar a chave para essa pessoa, já me satisfaz, né? Porque a experiência que eu passei, né, de dois relacionamentos, sair da vítima do algoz, da vítima do salvador, não, chega dessa tríade chega, vamos tomar, né, o centro disso aí, do amor próprio. Eu sou completa e para eu sendo completa, eu vou, né, as pessoas que eu vou me relacionar vai ser completo também. Então, ninguém vai chegar para preencher um buraco meu, um vazio Só que meu. esse que você traz, né? A gente ouve, né? Para quem assistia muito novela, acho que você também, né? A gente ouvia muito, né? Ai, a minha metade, precisa achar a tampa da minha panela, metade da laranja. Então, o que que eu entendo? Se eu tô na minha metade, a outra pessoa está na metade dela, um fica querendo buscar a metade que está faltando Sim. no outro. E aí não fica um, continua, Não continua fica metade. inteiro. Então, o que Uhum. que eu cresci ouvindo isso em filmes, né? Então, tem o príncipe cantado que vem no cavalo branco para salvar a mocinha. É, que você precisa de alguém para ser feliz. Claro, como você falou, nós somos seres relacionáveis, somos seres Uhum. interdependentes, não interdependentes, né? Então, Somos mamíferos, né? para esse podcast existir, eu preciso né, que você venha e conte sua história. Então, nós somos Uhum. interdependentes. Você precisa do podcast para contar a sua história. Só que aí a gente fica buscando algo vazio no outro. O outro também tá vazio, gente. E aí entra nesses relacionamentos muito dependentes emocionalmente. Então, eu conheço Isso. relacionamentos assim, né? Ah, eu quero, vamos supor que nós vamos fazer um happy hour. Não, você não vai. Quem vai? Quem é a Lívia? Aí o marido não deixa. Ou o Hum. contrário. Onde você vai? Você Fica vai nos. sair com os É. amigos, vai jogar um futebol? Enfim, não, não pode ir. Então, assim, é um relacionamento muito que não é maduro. Então, quando a gente está Não. inteiro, a gente transborda. Quando a gente transborda,
A gente está pronto para transbordar para o outro e o outro para transbordar para o que não vai me fazer falta. Exatamente. E o ponto principal disso aí, como que eu faço para eu transbordar? É o autoconhecimento, né? Inclusive, o meu método eu chamo de AGE, que é autoconhecimento, gestão e espiritualidade. Primeiro ponto, autoconhecimento. Você se conhecer, você se trabalhar, entender por que que você traz esses padrões, quais são suas crenças. Sozinho é desafiante? É desafiante, mas busca uma ajuda, uma terapia, uma consteladora, né? Buscar um apoio, um coach, né? Porque para a gente trabalhar mentalidade, trabalhar todas as partes, mentalidade, o emocional, físico, a parte espiritual e energética. Somos integrais, né? Somos seres integrais. A parte de gestão, gestão emocional, né? Que entra a inteligência emocional, gestão emocional, você gerenciar essas suas questões emocionais e gestão mesmo de planejamento mesmo, né? Que a gente aprende no coach, né? Os seus objetivos SMART, ter tudo aí escrito, tudo bem planejado. E a parte de espiritualidade, conexão com Deus, com você mesmo, com o seu divino, ou de acordo com a crença, né? Porque eu não entro nessa questão de crença, né? De cada um, mas a conexão com você mesmo, né? Com o seu divino e com Deus é primordial. Então, são três pontos que eu sempre trabalho, né? Nas sessões, nas mentorias, onde eu faço o meu trabalho. Porque é uma base que você precisa. Quer dizer, precisar, a gente não precisa de nada. Que eu escolho, A gente né? escolhe. A gente escolhe ter para poder prosperar e merecer, né? Ter a vida que a gente merece. E isso vai ser para o resto da vida. O resto da vida. Enquanto eu respirar, eu ainda achei engraçado. Eu escutei um podcast, você que me falou, essa questão do autoconhecimento e se trabalhar é igual você lavar a louça da pia. Lavar a louça, não tem fim. Não tem fim, não tem fim. Bert Hellinger morreu com 92 anos trabalhando questão de mãe ou de pai, né? Ainda se trabalhando. É, Então, sempre vai surgir alguma coisa para a gente olhar e se trabalhar. Esse é o processo da vida, de evoluir, de crescer, é né? E verdade. não ter medo de colocar o dedo na ferida, de autoconhecimento. Eu falo, Essa parte aí é a parte mais desafiadora, né? Que eu falo. Quando a gente está limpando os nossos pensamentos, nossas crenças evoluindo, fala que é igual lavar louça, né? Você lavou o café da manhã, você olha de repente na pia, mas tem louça de novo no almoço. Aí você lava lá de novo a louça. Daqui a pouco você olha, tem um lanche da tarde, café da tarde. Aí você lava, daqui a pouco você olha, meu Deus, ainda tem louça de novo na pia que fala do jantar. Mas isso é bom, que mostra que a gente está vivo. A gente isso, tem a oportunidade de limpar e ressignificar e ir para outro nível. Enquanto a gente está vivo, está respirando, a gente tem a oportunidade de soltar, né? E liberar tudo que a gente foi aprendendo ao longo dessa vida, de outras vidas, enfim, né? E eu também é, acredito muito no que você está trazendo, essa questão da espiritualidade, né? No método que eu tenho lá da escola, Vida Ensolarada, esse é o primeiro pilar. Se você não sabe uhum, quem é você, conectada com essa espiritualidade, né? Sem religião também, a gente não sai do lugar. Porque não tem é, coerência se Deus, o Criador, cada um dá um nome, colocou a gente aqui, né? Por amor, não faz sentido a gente ter pensamentos ruins a nosso respeito e pensamentos ruins a respeito da vida. Significa que a gente, uhum, né, se desconectou, né? Então, é como se eu pegasse o meu celular e pegasse, né? Ai, aqui o sinal tá bom? Ah, então tá, tô conectada com Deus. Aí o sinal para lá tá ruim? Então, o nosso sinal tá ruim. Porque a gente está conectada com o externo, né? Então, isso que você traz, né? Eu acho um pilar, assim, essencial para qualquer ser humano. precisa. E aí ainda desvincula da parte, não é desvincula, e aí vincula ainda a parte de energia, né? Frequência, vibração, que você está se conectando, quais os pensamentos, que aí linka na mentalidade, crenças, né? É um gancho puxando o outro, né? Exatamente. Não tem como, é um ser integral. Tem que trabalhar todas essas questões.
E o que que você mais tirou de aprendizado de toda a sua história? Relacionar é vida. Relacionar é Relacionar a vida. vida. E quanto mais você se relaciona, mais você se conhece, porque o outro é espelho. A gente não vê o ponto cego da gente. O outro é que mostra. E aí eu olho para dentro para encontrar a resposta. E eu sempre falo, sou o RAM. As respostas estão dentro de nós. Tudo. Tudo está dentro de nós. Verdade. O outro não existe, né? Ah, essa outro, isso é muito profundo para a gente falar sobre isso. Mas é isso, né? Então, e eu queria que você deixasse uma frase, algo para alguém que está passando por por situações que você passou, né? Então, quando você era aquela pessoa, né, muito masculinizada, que ia lá no trabalho, estava lá e queria fazer, eu já fui essa pessoa também, né? Vai lá, bate de frente, tem que ser do meu jeito. E aí, quando você era nos seus relacionamentos pessoais, você era o oposto, né? Pelo que você me Uhum, contou. Então, se você tem uma mulher que vai nos ouvir e que ela está nessa dependência emocional nos relacionamentos amorosos, que eu senti de pegar esse ponto mais do que profissional, o que que você diria para essa mulher que ela está num relacionamento que ou o marido, o companheiro, enfim, né? Depende de relacionamento hétero ou homossexual, mas o que que você diria para uma pessoa que percebe que está dentro de um relacionamento? Porque, em primeiro lugar, eu acho, né? Você vai dizer melhor do que eu, é identificar que você está dentro de um relacionamento abusivo. Se você é aquela pessoa que é a vítima e tem alguém que é o agressor, ou é aquela pessoa que ela faz tudo para você por amor. Como que você identificou isso? Eu acho que a primeira coisa para você, para a gente deixar de mensagem para as pessoas. primeira coisa que, inclusive, alguns me pedem conselho, é você olhar para você, para o seu amor próprio. Eu sempre falo, esquece o outro. Porque, por mais que às vezes eu vou mostrar para ela, ela não vai entender ainda que ela está num relacionamento abusivo. Ela não entende isso. O que que eu falo? Esquece o outro, cuida de você. Começa a olhar para você, amor próprio, o que você gosta, o que você merece. Quem é você? O que você gosta de fazer? Porque ela não vai, se eu perguntar, ela não sabe responder essas perguntas. Porque ela tá tão misturada, ela é tão o outro, que ela esqueceu de si. Que foi o que aconteceu comigo. Eu esqueci de mim. Então, o ponto inicial é amor próprio, ou voltar para mim, olhar para mim, fazer as perguntas para mim. O que eu mereço? Ah, o que eu quero para mim? E aí eu começo a comparar o que eu quero para mim com o que eu tenho hoje. Peraí, Se faz o que sentido, eu se tem quero congruência, né? o que eu quero para mim um relacionamento assim, assim, assado, uma pessoa assim, assim, assado, eu mereço assim, assado. Tá congruente? Então eu começo a enxergar isso aí. Peraí. Aí depois vem a questão do merecimento, né? O que que eu mereço, o que que eu não deixo. Mas por que que eu tô aceitando esses Esse abusos, lugar. esse relacionamento, esse lugar? Que eu tô fora do meu lugar. Tomar minha força, despertar o meu poder pessoal. Então, eu sempre falo, esquece o outro. Esquece, vamos olhar para você primeiro. Então, essa é a base, assim, e tem funcionado. Agora, né, com as clientes que chegam com essas questões de relacionamento. É fácil? Não, porque muitas não querem olhar para si. Não é o momento delas e tá tudo bem. Outras começam a olhar para si, começam a entender, e aí elas mudando, às vezes o relacionamento até muda. Outros relacionamentos não mudam. Aí depois vem me procurar, não mudou, continua do mesmo jeito. Eu falei, tudo bem, você está entendendo, né? E eu sempre falo, divórcio nunca foi a solução. Divórcio é a última solução. Vocês têm que ter um ambiente para conversar. Isso eu estou falando de relacionamento mesmo de casal. Um ambiente para conversar, sem julgamento, né? Ter essa comunicação aí assertiva, essa comunicação amorosa. Alguns conseguem,
né? Relembrar como era no começo, porque tá tendo um empilhamento tão grande emocional aí, um levando pro pessoal, levando pro Que já se pessoal, isso perde. e aí vai se afastando, baixa a libido, não tem mais sexo, e aí vai indo, afasta, e aí entra o divórcio. E quando tem criança na história, aí é muito sofrido para as É crianças, mais né? desafiador para o casal, né? E para a criança, com É, certeza, vai causar algum, vamos usar essa palavra, né? Trauma, né? Não gosto, mas acaba vai, tendo, porque as sempre crianças tem. querem os pais, assim, né? Bonitinhos, Juntos, juntinhos. E é o que é, eu sempre falo, né? Realmente é uma decisão muito dolorida. é. Mas Mas às a vezes ela é mensagem, necessária, porque tem caso realmente, né? não, Que a chega num ponto gente. que Só que, né, esse assunto eu acho ele muito importante trazer, né? E eu me lembro, né, de situações, né, que a gente via muito antigamente, né, que a gente via aquela pessoa da família que ela estava num relacionamento abusivo, mas há muitos anos atrás, né, até os anos 80, anos 70, as mulheres não podiam se divorciar porque não tinham uma renda, financeira, então é, acabavam aguentando e suportando. E tinha uma frase que eu ouvi, eu acho que você também deve ter ouvido, muita gente deve ouvir. Ah, é ruim com ele, pior sem ele. sim, sim. E aí vai indo, vai levando, vai levando, vai É. levando, vai levando. Então, Algum, até os anos né, 70, começo dos anos 80, era mais desafiador, né? Porque era uma mulher mal vista na sociedade, a mulher que não tinha marido. sim. E a divorciada? A Para mim, quando divorciada, eu, né? A é, divorciada, porque assim, eu não é. vou mais chamar você para o meu hall de casais, porque supostamente a Uhum. mulher acreditava que a outra ia lá e ia roubar o marido, o namorado. E a mulher era excluída. Hoje em dia, graças a Deus, isso, né, não, eu acho, né, que não existe mais, né? Mas sair desses relacionamentos, eu acho que precisa de muita, que você trouxe, né? Muita autoconhecimento e coragem, né? Eu preciso sair disso aqui, isso aqui não tá bom para Sim, mim. Não me preenche mais no sentido, não que o outro vai preencher, mas aquilo não está mais de acordo com o que fazia sentido para mim no início. Agora eu preciso realmente ou arrumar a casa, ou realmente, aí no último caso, cada um vai viver a sua vida de forma separada. isso. Você segue as etapas, que é o quê? Você faz a sua parte, amor próprio, cuidar de si, se embelezar, porque muitas vezes o que que acontece? A mulher fica desleixada em casa, porque vai perdendo amor próprio, engorda, fica com problema na tireoide porque não fala as questões, fica com problema no útero porque o feminino está ferido, aí vem toda a parte, né, emocional, corpo físico, né? Mas enfim, cuidar, olhar para si, fazer um exercício físico, uma meditação, se eu digo, eu brinco, se imbunitar, né? Passa um batom vermelho, usa uma roupa, comece a chamar, né, ter atrás para o marido, né, para o companheiro ou companheira, ter realmente de novo, sentir de novo aquele prazer, aquele tesão de estar junto, né? Observar o que que fala, parar de reclamar, mudar a atitude. Então é ela mudar, ela mudar. E aí e trazer esses momentos juntos de novo, né? Um dia do casal para namorar, um dia para TDRs, né? Para conversar sem apontar o dedo, sem julgamento. Como Só dois que aí, adultos, sem, como sem ser dois como duas adultos, crianças fazendo é, birra. exatamente. Resgatar isso aí. Então, você faça a sua parte. Chegou num ponto que realmente não deu, e aí o caminho é o divórcio, divorciar com amor, com atenção isso aí. Tá? E a gente até constela isso para que cada um, eu fico com o meu 50%, você com o seu 50%, seu amor está aqui comigo e eu sigo em frente, você também, para os dois, né, seguirem bem. Mas quantos relacionamentos são feitos desse jeito? É E muito realmente raro, chegou, né? é Esses, muito esses raro. dias eu estava conversando com meu marido, que tem uma pessoa próxima que ela acabou se divorciando, enfim, né? E ela e o ex são amigos. É um Nossa, mas caso, como né? assim? Falei, mas, gente, não é porque se divorciou, porque Exatamente. você tem Ele, que não conviver mais de uma forma sim, amigável, né? não. Você pode conviver de uma forma É. amigável, né? O meu ex, eu sou amiga dele, o segundo divórcio. Sou amiga. Ele mora até aqui perto da minha casa.
ficamos amigos. Então, isso Ah, mostra o o grau pessoal lá de. vai voltar? Não, gente, é amizade mesmo, É, grau de de boa. é um outro tipo de relacionamento. Agora não é mais um relacionamento É, casal, agora é um relacionamento amoroso. E para a gente ir já caminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai te assistir, né? Nós estamos em setembro de 2025, né? Não sei quando que a pessoa vai te ouvir. O que que você deixa para ela de recado se a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo? O que que você deixa, o que que você falaria para ela? olhe para si, né? Tenha amor próprio, cultive seu amor próprio, porque você merece. Todos nós merecemos. Somos filhos de Deus. Não se esqueça, Deus nunca esqueceu, né? Que merecemos o melhor, prosperidade, saúde, abundância e merecemos muito amor. Amor nosso. Quanto mais amor nosso, mais a gente transborda. Então, olhe para si, que você merece. É isso aí. Seria isso. Lívia, olha, obrigado por você ter vindo aqui, por você ter colaborado, né? Eu sempre falo essa questão do autoconhecimento, né, para as minhas mentoradas, para as minhas clientes, o quanto que é importante a gente se olhar, a gente se conhecer, olhar o que que a gente está necessitada, né, de que está ali, né, na falta, e a gente se preencher com esse amor e buscar ajuda, buscar uma terapia, porque a terapia realmente vai trazer coisas que às vezes a gente não consegue ver. Então, obrigada Sim, por você ter trazido a eu sua que história, agradeço. né? Pela coragem de trazer, né? Eu tenho certeza que a sua história, ela é muito bonita e ela vai ajudar muitas pessoas que vão nos assistir e nos ouvir depois. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Obrigada, Lívia. Prazer. Isso Um aí. beijo. Tchau, tchau. Beijo. E para você que vai nos assistir, até o nosso próximo Pode Contar. Se você tem vontade de trazer a sua história, você pode deixar seu comentário aqui no canal do YouTube, que vai ser uma honra e uma alegria poder ouvir a sua história aqui no nosso Pode Contar. Você é dona da sua história. Um beijo para você e até o nosso próximo podcast. Até lá.